ainda em pé, as crianças vão voltando para o lugar delas. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, lá no Antigo Testamento, um pouco antes de Salmos, tá bom? Você volta, né? Você volta, livro de Esdras, um dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Então você tem ali Salmos, Jó, Esther, Neemias e Esdras, voltando, né? Estou voltando. Então, livro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Eu lerei os versículos 1 a 10. Esdras 7, de 1 a 10. Todos acharam? Amém? Observe aí, se alguém precisa de ajuda, dá uma mãozinha aí para o irmão sem problema, tá bom? Diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Sereias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar, queridos. Meus irmãos, o povo de Judá, que foi levado para o cativeiro babilônico, eles retornam a Jerusalém. E são 3 levas que vão voltando em períodos da história. A terceira leva, entre eles está Esdras. Neemias também estava com esse grupo. Foi através do rei Ciro, um rei que não era um homem temente a Deus, mas através desse rei que Deus o chamou nos livros proféticos de seu ungido, que Deus decidiu na sua soberania trazer o seu povo de volta à terra de Judá, onde eles permaneceram por cerca de 70 anos em cativeiro. E agora essa terceira leva volta com esse homem chamado Esdras. E aqui nós temos um breve histórico deste homem, né? Nós percebemos aí a maneira como era escrito no passado, onde mostrava-se, para falar quem era a pessoa, falava de todos aqueles que fizeram parte da sua linha genealógica. Na realidade, nós deveríamos inverter aqui a linha para dizer assim que Esdras era descendente de Arão. E daí de Arão, o filho de Arão, o neto de Arão, o bisneto de Arão, tataraneto, tataratatara, que nem a gente cantou aí, né? De Arão. Então, até chegar em Esdras, gerações passaram, até chegar em Esdras, para mostrar quem era este homem da linhagem de Arão, um sacerdote, um escriba versado na lei. Percebam que desde o passado, Deus levanta pessoas, homens, nos nossos dias também, mulheres. Deus levanta pessoas que Ele mesmo escolhe
para que estejam à frente do seu povo, ensinando a lei ao seu povo. É Deus que levanta, escolhe, levanta essas pessoas e capacita essas pessoas. Mas elas não são apenas capacitadas como se algo descesse do céu e tchá, imediatamente a mente delas fosse tomada de todo o ensino, não. Deus coloca no coração dessas pessoas essa mesma disposição que houve no coração de Esdras. Essa santa disposição do coração de Esdras, como diz aqui, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. Essas santas disposições é Deus que coloca no nosso coração. Por exemplo, eu sou pastor. Eu não nasci pastor. E por muito tempo na minha vida, eu nem sequer imaginava ser um pastor. Mas um dia Deus colocou essa disposição no meu coração. E a partir desse momento, as minhas disposições mudaram em direção à vontade de Deus, o desejo de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus e servi-lo através da pregação e do ensino da palavra. A mesma coisa acontece com todos aqueles que ministram dentro da igreja. Em especial, eu destaco hoje os nossos professores. Cada um dos professores, quer sejam professores de adultos, de jovens, adolescentes ou crianças, todos estes irmãos e irmãs estão onde estão porque Deus dispôs no coração deles esse desejo deles conhecerem e servirem ao Senhor. Perceba que às vezes alguém até gostaria de fazer, mas às vezes não foi chamado para esse ministério. A pessoa, ela fica um tempo, ela não consegue se encontrar ali na área do ensino, porque às vezes não é o chamado dela. Então Deus tem chamados específicos dentro da igreja. E Deus, que chama de maneira específica, também capacita de maneira específica aqueles a quem Ele chama. Não basta eu chegar e dizer, eu quero ser um professor. É uma bênção. Mas aí o que acontece? A pessoa, ela vem da aula e não consegue transmitir. Às vezes até acontece, é interessante. Às vezes a pessoa até pode ser formada em pedagogia, pode ser formada em algum assunto na área de ensino, de educação, mas às vezes chega para dar aula na igreja e a coisa não se desenvolve. Porque um talento natural nem sempre se traduz em algo que você consegue transmitir a palavra de Deus. E às vezes uma pessoa extremamente simples, que nem sempre conseguiu um diploma, talvez não passou da 8ª série, ou do 9º ano hoje, né? Nem passou, alguns até 4º ano do grupo, ou era o ensino fundamental hoje, né? A gente tem que fazer, né? Hoje a gente tem que encaixar que mudou tudo. Então, a pessoa, ela teve pouco ensino. Porém, Deus capacita esta pessoa, Deus chama e capacita essa pessoa de tal maneira que ela chega diante da igreja e consegue compartilhar de uma maneira tão formidável a palavra de Deus que a gente entende perfeitamente o que Deus queria nos ensinar. Então, esses dons do Espírito Santo, um deles é o dom do ensino. O dom do ensino. E esse dom do ensino não é para o ensino lá fora. É um dom específico para o ensino aqui dentro, no corpo de Cristo, para ensinar a sua palavra. A sua palavra àquelas pessoas que vêm. Eu tenho certeza que muitos irmãos já conheceram pessoas assim. Pessoas extremamente simples, com pouco ensino, sabiam mais ou menos ler a palavra de Deus. Eu conheci um senhor assim, foi presbítero inclusive da igreja em São Carlos, onde foi a minha primeira igreja, o seu Benedito, presbítero da igreja.
ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Ele trabalhava na época ainda, quando os trens da Araraquarense passavam, levando pessoas para cá e para lá. Ele trabalhava um homem extremamente simples e aprendeu a ler lendo a Bíblia. E ele tinha prazer de mostrar para a gente os cadernos e cadernos dele, onde ele aprendeu a escrever, lendo a Bíblia e fazendo estudos da palavra de Deus. Esse homem era professor da nossa escola dominical. E que bênção eram as suas aulas, que bênção. Ele tem um filho presbítero, uma filha missionária, 2 genros pastores. Você consegue entender como Deus usa pessoas simples? Usa pessoas simples e Ele capacita estas pessoas que se apaixonam pela palavra. Se apaixonam pela sua palavra, amam as pessoas e querem compartilhar esta palavra com outras pessoas. Compartilhar aquilo que Deus lhes ensinou através das Escrituras Sagradas. E foi isso que Deus fez com este homem chamado Esdras. E é interessante aqui o que temos, o destaque sobre ele. Haviam outros escribas na sua época também, outros sacerdotes, mas ele foi usado de maneira muito especial pelo Senhor. E diz o texto que Esdras pôs no coração o propósito, em primeiro lugar, de buscar a lei do Senhor. Buscar a lei, conhecer a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. O que Deus quer nos ensinar. É interessante o que diz o livro de Provérbios. Por favor, abra sua Bíblia lá comigo. Provérbios capítulo 2. Olha que importante isso. Provérbios capítulo 2. O que vai nos ensinar a palavra do Senhor. Versículos 4 e 5. Ele diz assim: se você der ouvidos, Provérbios 2, 4 e 5. Se você der ouvidos à sabedoria, e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Foi isso que Esdras fez. Ele dispôs o seu coração para buscar, para compreender. Ele desejou o conhecimento da palavra mais do que os tesouros desta terra. Mais do que os tesouros. Enquanto muitos estavam atrás de riquezas materiais, Esdras estava atrás da riqueza que ninguém pode tirar de você, que é o conhecimento de Deus. A vontade de Deus, a revelação, o entendimento da vontade de Deus. E isso qualificou Esdras para se tornar um professor da palavra, um professor da lei ao povo de Deus. Também diz a palavra do Senhor que ele não só teve o propósito de buscar a lei, mas também o propósito de cumpri-la, O que isso significa? Que Esdras não apenas se preocupava em obter conhecimento intelectual a respeito da lei, mas Esdras também era uma pessoa preocupada em praticar aquilo tudo que adquiria. Todo conhecimento que ele adquiria, ele também, minuciosamente, ele se preocupava em colocar em prática, em cada situação da vida, aquilo que ele aprendia da palavra do Senhor. Jesus Cristo disse em João 13:17, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados vocês são se as praticarem. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são, ou muito felizes são, se vocês praticarem aquilo que vocês sabem. Há pessoas que têm muito conhecimento da palavra de Deus. Às vezes eu estou dando uma aula em alguma classe que eu já passei, estou dando, vem alguém e sempre quer fazer uma colocação e quer apresentar um texto bíblico.
eu percebo, eu pergunto para mim mesmo, quem é essa pessoa? Eu não a conheço. Ela está visitando a classe. Daí eu pergunto depois para a pessoa que a trouxe, visitando a igreja, eu pergunto, quem é aquela pessoa que você trouxe no domingo passado que estava na classe? Ah, é um amigo meu. De que igreja ele é? Ah, não, ele já passou por várias igrejas, mas ele não é de nenhuma igreja. Porque ele pensa assim, ele pensa assim, ele pensa assim. E aí você vai percebendo o seguinte, a pessoa adquiriu tanto conhecimento, mas não consegue colocar em prática. Usa aquele conhecimento como algo que lhe dá um narizinho empinado, né, para poder olhar de cima para todos, inclusive até julgar os outros. Mas aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que de fato conhece a Deus, ele é um servo, ele não é um senhor. E o professor, o homem e a mulher que foram chamados por Deus para ministrarem a palavra de Deus, eles compreendem isso, que eles foram chamados para servir. Às vezes eles até podiam dar uma resposta, né, e dar continuidade àquela conversa, mas eles percebem não. O importante aqui não é a discussão, o debate filosófico da palavra, mas o importante aqui é que os alunos que estão sob a minha responsabilidade, eles compreendam a vontade de Deus e apliquem a vontade de Deus às suas vidas. Porque há discussões que não levam a lugar nenhum. E o professor que ama ao Senhor e que conhece a palavra de Deus, ele sabe disso. Ele não entra em polêmicas desnecessárias. Ele não entra em assuntos de tolos. Porque ele é um homem sábio. E ele se preocupa com o ensino que vai gerar vida e transformação na vida daqueles que o ouvem. Assim era Esdras. Assim era Esdras. Ele estava preocupado com a construção de uma nação, de um povo forte, de um povo dedicado ao Senhor, de um povo zeloso pela lei de Deus. Sabe por quê? Porque ele conhecia a história do seu povo. E ele sabia que o que levou o povo de Judá ao cativeiro babilônico foi a desobediência à palavra, foi por não conhecerem a palavra do Senhor. Ele lembrava, por exemplo, do que Daniel já havia escrito 70 anos antes. Ele se lembrava do que Daniel havia escrito, do que Oséias havia escrito, quando disseram o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E daí Deus vai dizer por que faltava o conhecimento ao seu povo. Porque aqueles que deveriam ensinar a lei do Senhor ao seu povo, que eram sacerdotes, os escribas, eles haviam se corrompido, haviam permitido que ideias humanas se misturassem com os valores do reino de Deus, e isso acabou destroçando, como um cupim comendo por dentro, a vida da nação, até que a nação ruiu. Então Esdras, ele não tinha tempo a perder. Ele sabia que o tempo dele era curto, como o de todos nós. Quantos anos nós temos para ensinar alguém, para passar alguma coisa para alguém? A nossa geração passa rápido. O tempo que nós temos aqui na igreja passa muito rápido. Essa uma horinha que nós temos para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, passa muito rápido. Então nós precisamos escolher muito bem, em oração, aquilo que nós vamos transmitir às pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Isso é um dever de todos nós que ensinamos, e Esdras nos ensina isso, que ele não só dispôs o seu coração para buscar a lei, para obter o conhecimento e a sabedoria da lei, mas também para cumpri-la, para praticá-la, pois o desejo do coração de Esdras era ser um exemplo para a vida dos seus alunos, do seu povo. E por fim, ele diz também que ele dispôs no coração o propósito de ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ensinar. Então ele buscou conhecimento para si, ele dispôs o coração para colocar em prática aquilo que ele recebeu do Senhor, e por fim,
ele dispôs o coração para ensinar a outros aquilo tudo que ele aprendeu. Porque nós jamais podemos receber esse ensino que Deus nos dá e ficar trancado aqui dentro do nosso coração. A melhor maneira de alguém crescer espiritualmente, e se você deseja crescer espiritualmente, a melhor maneira de você crescer é você sempre compartilhar com outros aquilo que você aprendeu. Às vezes você não admira alguém que está dando uma aula, não falo só na igreja, você ouve pessoas hoje nas redes sociais que a pessoa tem um conhecimento, parece que vai brotando assim, né? E aí você fala assim, nossa, como que essa pessoa conhece tanto, que vai citando isso, vai citando aquilo, a gente fica de boca aberta, não é verdade? A gente fica. Você vai ouvir um preletor aí famoso, a pessoa cita isso, cita aquilo. Como que a pessoa conseguiu? É porque ela foi adquirindo conhecimento e aquele conhecimento não foi ficando estagnado dentro dela. À medida em que ela foi transmitindo aquele conhecimento a outros, ela foi crescendo também, porque isso ajudava a manter aquele conhecimento vivo no seu coração e na sua mente. Aquilo passou a ser vida para a pessoa. Você se lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse? Quando nós recebemos o Espírito Santo, e se nós crermos nele, como dizem as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. O que Jesus estava querendo dizer com isso? É que vai brotar da nossa vida esta verdade de Deus, as virtudes de Cristo vão brotar de dentro de nós. Então, quanto mais eu me disponho, quanto mais eu disponho o meu coração para servir, para compartilhar, para repartir com outros aquilo que eu recebi, maior é o meu crescimento também. Eu cresço mais, quanto mais as pessoas a quem eu estou servindo crescem. É por isso que Jesus vai dizer lá em João no capítulo 13, ele fala, vocês me chamam de mestre e de fato eu sou. E ele fala, ele incentiva os discípulos a crescerem também, para que os discípulos também se tornassem mestres como ele, no ensino da sua palavra. E queridos, para isso nós temos o mestre por excelência, o Espírito Santo de Deus. Ninguém melhor do que você, professor e professora da escola dominical, você recebeu de Deus esse presente maravilhoso que é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos capacita, é Ele que facilita a nossa comunicação, porque Ele faz vir à nossa mente tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós desejamos aprender do Senhor. Ele faz com que essas coisas se reavivem na nossa memória, para que nós possamos então transmitir a outros. Por isso você, professor e professora da escola dominical, você nunca vai estar sozinho quando você vai estudar a palavra do Senhor. Peça sempre ao Espírito Santo de Deus que oriente você, que o ajude a entender a palavra. Ele vai ajudá-lo, ele vai trazer à sua mente outros textos que você vai relacionar, porque a regra hermenêutica da interpretação bíblica é exatamente essa. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. E aí você vai conhecendo, você vai conseguindo, pelo poder do Espírito, a trabalhar os textos da palavra de Deus. Você vai lendo e você vai conseguindo pegar esse texto dali, você vai ver esse texto dá certinho com esse texto. Eles se combinam, eles se complementam. É a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Esse Deus maravilhoso, queridos, a quem nós servimos, é o Deus de Esdras. É o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos capacita para que nós possamos buscar a lei, cumpri-la e ensiná-la ao seu povo, porque essa é a vontade de Deus. Deus sempre está levantando pessoas em todos os lugares e em todas as gerações. Isso é maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui.
Nós temos professores mais velhos, professores mais maduros, de cabelos brancos ou sem cabelo, eu e o Dito principalmente, né? Então, pessoas que já estão há mais tempo ensinando e pessoas que estão começando. Mas Deus vai sempre renovando, sempre renovando. Ele vai trazendo, vai levantando pessoas, porque Ele supre as necessidades do seu povo. E glórias a Deus por isso. Glórias ao nosso Deus, esse Deus fiel e maravilhoso. Eu gostaria de chamar todos os nossos professores aqui à frente, todos os amados que estiveram dando aula